Imagine uma política que não se limita a resolver problemas imediatos, mas que incentiva o autoconhecimento. E se, além de buscar soluções práticas, ela promovesse reflexões profundas sobre quem somos e o que queremos como sociedade? Essa abordagem pode transformar o modo como nos relacionamos com o mundo e com os outros, tornando a política um espaço de crescimento pessoal e coletivo, muito além do utilitarismo tradicional. O utilitarismo, focado em maximizar benefícios práticos, domina muitas decisões políticas. Mas será que isso basta para criar uma sociedade verdadeiramente justa e inclusiva? Quando a política se limita ao útil, perde-se a chance de debater valores, identidades e propósitos. É nesse espaço de reflexão que surgem cidadãos mais críticos, capazes de questionar e propor mudanças profundas, indo além do que é apenas conveniente. Fomentar o autoconhecimento na política significa incentivar cada cidadão a refletir sobre seus próprios valores, desejos e responsabilidades. Não se trata apenas de votar ou protestar, mas de entender o impacto das nossas escolhas coletivas. Quando nos conhecemos melhor, participamos de forma mais consciente e responsável, contribuindo para decisões que respeitam a diversidade e promovem o bem-estar de todos. O diálogo sobre questões existenciais na política abre espaço para conversas sobre sentido, propósito e pertencimento. Em vez de apenas debater impostos ou infraestrutura, por que não discutir o que nos faz humanos? Esse tipo de diálogo fortalece laços comunitários, pois reconhece que todos têm dúvidas, sonhos e medos. Assim, a política se torna um espaço de escuta e acolhimento, não só de disputa. Cidadãos críticos não aceitam respostas prontas. Eles questionam, investigam e buscam entender as raízes dos problemas sociais. Ao promover o autoconhecimento e o diálogo, a política incentiva esse olhar investigativo. Isso é fundamental para evitar manipulações e discursos simplistas, pois cidadãos críticos exigem transparência e coerência dos representantes, tornando a democracia mais robusta e participativa. A coesão social nasce do reconhecimento das diferenças e da busca por pontos em comum. Quando a política incentiva o autoconhecimento, cada um entende melhor seu papel na sociedade. O diálogo existencial, por sua vez, aproxima pessoas de diferentes origens, pois todos compartilham questões fundamentais. Assim, criamos uma base sólida para a solidariedade, onde o respeito mútuo é mais importante que a simples concordância. Solidariedade não é só ajudar o outro em momentos de crise, é reconhecer que todos estamos conectados por desafios e sonhos comuns. Uma política que valoriza o autoconhecimento e o diálogo existencial cria espaço para a empatia genuína. Isso fortalece redes de apoio e iniciativas coletivas, tornando a sociedade mais resiliente diante das adversidades e menos propensa à exclusão ou ao preconceito. Inclusão vai além de garantir direitos básicos. É criar ambientes onde todos se sintam pertencentes e valorizados. Quando a política estimula o autoconhecimento, cada pessoa entende sua importância no coletivo. O diálogo existencial permite que diferentes vozes sejam ouvidas, enriquecendo as decisões públicas. Assim, a inclusão deixa de ser um favor e passa a ser um compromisso de todos com a dignidade humana. A transformação social começa quando deixamos de ver a política como algo distante. Ao integrar autoconhecimento e diálogo existencial, aproximamos as decisões públicas do cotidiano das pessoas. Isso inspira engajamento real, pois cada um percebe que pode contribuir para mudanças significativas. A política, então, deixa de ser um palco de disputas e se torna um laboratório de convivência e inovação social. O engajamento cidadão não nasce do medo ou da obrigação, mas do desejo de pertencer e fazer a diferença. Quando a política valoriza o autoconhecimento, cada pessoa descobre seu potencial de impacto. O diálogo existencial, por sua vez, mostra que todos têm algo a ensinar e aprender. Assim, o engajamento se torna natural, pois surge do encontro entre o individual e o coletivo. A educação política tradicional muitas vezes ignora questões existenciais, focando apenas em regras e estruturas. Mas e se ensinássemos a pensar criticamente sobre o sentido da vida em sociedade? Ao integrar autoconhecimento e diálogo,
Formamos cidadãos mais preparados para lidar com dilemas éticos e desafios complexos. Isso amplia a capacidade de inovar e construir soluções mais humanas e sustentáveis. A política pode ser um espaço de cura coletiva. Ao promover o autoconhecimento, ela ajuda a lidar com traumas sociais e pessoais. O diálogo existencial permite que feridas históricas sejam reconhecidas e discutidas, abrindo caminho para reconciliação e justiça. Assim, a política deixa de ser apenas um campo de disputa e se torna um instrumento de reparação e construção de novas narrativas. A busca por sentido é universal, mas cada um trilha seu próprio caminho. Quando a política reconhece essa diversidade de trajetórias, valoriza a pluralidade de experiências. O autoconhecimento permite que cada cidadão encontre seu lugar, enquanto o diálogo existencial garante que ninguém seja silenciado. Assim, a política se torna um reflexo da riqueza humana e não de uma única visão de mundo. A democracia se fortalece quando os cidadãos se sentem parte do processo. O autoconhecimento político faz com que cada um compreenda seu papel e responsabilidade. O diálogo existencial, por sua vez, cria pontes entre diferentes grupos, reduzindo polarizações. Assim, a democracia deixa de ser apenas um sistema de votação e se torna uma experiência viva de construção coletiva. A ética política ganha novo significado quando baseada no autoconhecimento. Em vez de seguir regras cegamente, cidadãos refletem sobre as consequências de suas escolhas. O diálogo existencial amplia essa reflexão, trazendo diferentes perspectivas para o centro do debate. Isso cria uma ética viva, adaptada aos desafios do presente e não apenas um conjunto de normas fixas. A inovação social depende de mentes abertas e corações dispostos a ouvir. O autoconhecimento permite identificar talentos e paixões, enquanto o diálogo existencial conecta ideias diversas. Juntos, esses elementos criam um ambiente fértil para soluções criativas que atendem às necessidades reais da população. Assim, a política se torna um motor de transformação, e não apenas de manutenção do status quo. A construção de uma sociedade mais coesa exige coragem para enfrentar conflitos. O autoconhecimento ajuda a lidar com emoções e inseguranças, enquanto o diálogo existencial permite transformar divergências em aprendizado. Assim, a política deixa de ser um campo de batalhas e se torna um espaço de mediação, onde o objetivo é crescer juntos e não vencer o outro. A empatia é fundamental para políticas públicas eficazes. O autoconhecimento nos torna mais sensíveis às necessidades alheias, enquanto o diálogo existencial revela histórias que números não mostram. Políticas baseadas em empatia são mais justas e duradouras, pois consideram o ser humano em sua totalidade e não apenas como estatística ou eleitor. A participação política pode ser reinventada quando damos espaço para o autoconhecimento. Em vez de apenas seguir líderes, cidadãos passam a propor, questionar e construir juntos. O diálogo existencial amplia esse movimento, pois valoriza a escuta e o respeito às diferenças. Assim, a participação deixa de ser um dever e se torna uma expressão de identidade e pertencimento. A política pode ser divertida e inspiradora quando conectada ao autoconhecimento. Festivais, rodas de conversa e projetos artísticos são formas de engajar pessoas em temas existenciais. O diálogo, nesse contexto, acontece de maneira leve e criativa, aproximando diferentes gerações e culturas. Assim, a política ganha um novo significado, tornando-se parte do cotidiano e não apenas de campanhas eleitorais. A tecnologia pode ser aliada do autoconhecimento e do diálogo político. Plataformas digitais permitem que mais pessoas compartilhem suas histórias e opiniões, ampliando o alcance das discussões existenciais. Quando usada com responsabilidade, a tecnologia aproxima cidadãos e fortalece a democracia, tornando a política mais acessível e transparente para todos. A cultura é um terreno fértil para o autoconhecimento coletivo. Livros, filmes, músicas e tradições populares trazem à tona questões existenciais que a política pode abraçar. Ao valorizar a cultura, criamos pontes entre passado, presente e futuro, fortalecendo a identidade coletiva e inspirando novas formas de participação e solidariedade.
A espiritualidade, independente de religião, pode enriquecer o debate político. Questões como sentido, compaixão e propósito são universais e podem inspirar políticas mais humanas. O autoconhecimento espiritual ajuda a lidar com frustrações e desafios, enquanto o diálogo existencial permite que diferentes crenças convivam em harmonia, promovendo respeito e tolerância. A juventude tem papel central na renovação política. Ao estimular o autoconhecimento desde cedo, formamos jovens mais críticos e engajados. O diálogo existencial permite que suas inquietações sejam ouvidas e valorizadas, criando espaço para inovação e coragem. Assim, a política se renova constantemente, incorporando novas ideias e energias. O envelhecimento também traz sabedoria para a política. Pessoas mais velhas, ao refletirem sobre suas trajetórias, contribuem com experiências valiosas para o diálogo existencial. O autoconhecimento adquirido ao longo da vida enriquece as decisões coletivas, promovendo equilíbrio entre tradição e inovação. Assim, todas as gerações têm voz e vez na construção de uma sociedade mais justa. A saúde mental é tema essencial na política contemporânea. O autoconhecimento ajuda a identificar limites e necessidades, enquanto o diálogo existencial combate o estigma e promove acolhimento. Políticas públicas que consideram a saúde mental criam ambientes mais saudáveis e produtivos, onde todos podem contribuir plenamente para o bem comum. A justiça social depende de uma política que vá além do utilitarismo. O autoconhecimento revela privilégios e vulnerabilidades, enquanto o diálogo existencial permite construir soluções que respeitam a dignidade de todos. Assim, a justiça deixa de ser apenas uma meta abstrata e se torna uma prática cotidiana, baseada no respeito e na solidariedade. A sustentabilidade exige uma nova consciência política. O autoconhecimento nos conecta à natureza e às futuras gerações, enquanto o diálogo existencial amplia a responsabilidade coletiva. Políticas sustentáveis nascem desse encontro entre reflexão e ação, garantindo um planeta saudável para todos. Assim, a política se torna aliada da vida, e não apenas da economia. A comunicação não violenta é ferramenta poderosa para o diálogo político. O autoconhecimento ajuda a expressar sentimentos e necessidades sem agressividade, enquanto o diálogo existencial cria espaço para a escuta ativa. Assim, conflitos são resolvidos de forma construtiva, fortalecendo a confiança e a colaboração entre cidadãos e representantes. A utopia não é inalcançável quando a política se abre ao autoconhecimento e ao diálogo existencial. Sonhar juntos é o primeiro passo para criar realidades melhores. Quando os cidadãos se reconhecem como agentes de transformação, a esperança se torna motor de mudanças concretas. Assim, a política deixa de ser um fardo e se transforma em fonte de inspiração e realização coletiva.